Aí galera, tudo bem? Como prometi para vocês no vídeo passado, segunda-feira, dia de um novo vídeo com uma nova entrevista aqui no blog Consciência do Presente, na nosso cantinho de reflexão. E hoje eu trouxe para vocês um amigo meu de muitos anos, para falar um pouquinho aí sobre alguns temas aí pertinentes à profissão dele, ao que ele faz, aliado aí ao nosso dia a dia. Não esquecendo que é uma coisa bem prática o que eu quero fazer aqui no blog. Não quero trazer aí informações muito herméticas, muito fechadas, porque senão, para quem não é estudioso de determinado tema, fica algo incompreensível. Então, obrigado, Tiagão, de você estar aqui hoje com a gente, para a gente começar aí a abordar alguns assuntos. Deixa eu tirar esse negocinho do mouse para cá. E antes de qualquer coisa, a gente começar esse bate-papo aí, ah, eu queria, assim, putz, só deixar uma coisa bem clara. Quando eu, no vídeo passado, eu falei que eu vou tocar em temas espirituais, vou falar sobre espiritualidade aliada à ciência, eu não quero ratificar, né, a crença de ninguém. Eu não quero bater o martelo e falar, olha, você está certo por acreditar nisso porque a ciência está dando respaldo. E também não quero apedrejar os que negam a espiritualidade. Né? Falar, olha, viu como você está errado? Não, aqui é um espaço de reflexão, de abrir as possibilidades, abrir os horizontes. Então, eu não quero que você acredite em nada que vai ser discutido hoje aqui, quero que isso te incentive a tua pesquisa, incentive a tua forma de encarar a vida, amplie teus horizontes, não quero que você abandone nenhuma religião, nada específico. Então, é isso aí, Tiagão. Te apresentando um pouco, o Tiago é médico especializado na neurologia, né, Tiago? Vai me corrigindo se eu tiver. Médico neurologista, formado pela Universidade, pela USP, né, pela Pinheiros, né, Tiago? E o Tiago está há muitos anos na profissão, atende tanto em hospitais quanto em clínica particular. Então ele é bem vivido assim na prática da medicina. E eu trouxe o Thiago porque a gente tem uma amizade de muito tempo aqui e a gente sempre discute, a gente participa inclusive de grupos aí de debate, de conversa sobre espiritualidade e trazendo aqui um médico para falar com a gente, e um amigo, é, tocar em alguns temas aí relativos à ciência. Se o Thiago quiser trazer para o lado da medicina, traz. Se ele quiser ampliar, fica à vontade, Thiago. E, cara, eu queria começar a falar ah, sobre a meditação em si, né, Thiago? A gente, uma coisa muito falada hoje aí nos meios midiáticos. E eu tenho, assim, uma visão da meditação desde pequeno. Eu vou até te contar uma coisa particular. A gente tinha uma vizinha que era Hare Krishna. E ela chamava a gente para meditar, né? Fazer uma roda com uma imagem lá de algo que ela chamava de Brahma Baba. Eu não lembro até agora a imagem do cara. Eu lembro que é um velhinho na parede. E a gente ficava lá de olho fechado e em silêncio. Ela pedia para a gente tentar sintonizar com esse guia ou esse avatar, ou alguma coisa que ela acreditava, para a gente entrar em estado meditativo. Anos mais pra frente, né, eu fui descobrir que aquilo que eu estava fazendo, em vez de estado meditativo, era um estado devocional, né, não tinha muito a ver com meditação quando eu comecei a ampliar os estudos aí. E como é que é na tua vida isso, Thiago? Essa palavra, o que significa para você em termos de prática, conceitualmente, aí, se você quiser elucidar aí ou botar aí a tua ideia sobre esse tema. Bom, obrigado pelo convite de participar dessa entrevista com você, né? A meditação é uma prática, né? É uma técnica também a se desenvolver e cada pessoa tem uma ideia diferente do que é meditação. Alguns acham que meditação é simplesmente parar e ficar pensando, outros acham que meditação é parar de pensar. Enfim, tem várias definições, né, que as pessoas usam. Praticamente eu gosto de atribuir ou de associar a meditação a uma prática. Hum, Uma prática que ela é pessoal, ela pode ser exercida ou realizada em conjunto, mas ela geralmente ela é individual, né? Ela tem ela parte de uma necessidade individual, uma vontade própria de
se tranquilizar e acalmar a mente. Uhum. Ela está dentro de todo um contexto, né? Surgiu dentro de um grande contexto espiritualista, principalmente aí nas tradições orientais, mas também existem nas tradições ocidentais também, na região ocidental também, mas não é algo que necessariamente esteja relacionado à religião em si, Certo. né? Ela é um método, é uma forma, um método de você atingir alguns pontos, alguns objetivos, né? Uhum. Na prática mesmo, as pessoas utilizam muito a meditação atualmente sob o viés um pouco médico, de é bom para os nervos, é bom para se acalmar, é bom para se tranquilizar. Ela Uhum. tem essa possibilidade também de ser utilizada de meio como meio terapêutico, Uhum. né? Para melhora de ansiedade, até depressão e tal. Lógico, seguindo médico e sendo orientado também por alguém que tem a noção do que está fazendo. Uhum. Mas ela também pode ser usada não só para isso, mas ela é tradicionalmente usada para a questão realmente espiritual, né? É. Para o autoconhecimento. É, Existem vários. você fala espiritual, Tiago, mas o espiritual, quando é que você já falou de usado na medicina como algum tipo de processo terapêutico para alguma coisa. Mas o espiritual, essa palavra, quando você fala, causa um pouco assim de, sei lá, pode causar um pouco de estranheza para quem está, por exemplo, alguém está se consultando com você, né? Então, você toca nesse assunto espiritual ou... O espiritual, no caso, assim, a gente, lógico, assim, acho que faz parte da manifestação humana, da manifestação do ser humano, né? Essa questão espiritual. Mas como que eu encaro o que é o espiritual? Sim. Eu não tô colocando como algo necessariamente de espírito, como se fosse alguma alma, alguma coisa desse gênero, Uhum. nem afirmando, nem negando essa existência. Uhum. Mas eu digo mais de espiritual quando a gente fala principalmente das vivências individuais. Não Uhum. das experiências só, então, mas da vivência. Quando essa experiência do indivíduo tem uma perspectiva bem subjetiva de como ele vivencia, como ele passa por cada momento da vida dele. Certo. E tem coisas que são gerais, que todos passam, que, por exemplo, passar pela perda de alguém ou pelo diagnóstico de uma doença é uma vivência espiritual, né? Uhum. Que é um desrespeito a si mesmo e é subjetivo, é muito subjetivo a forma como a pessoa se conecta com aquele evento que ela está vivenciando. Uhum. Agora, também tem um aspecto mais geral, que também é chamado de espiritualidade, que são alguns métodos utilizados para ampliar essas vivências pessoais. E aí, dentro desses métodos, entram tanto questões, tanto práticas laicas, como, Uhum. por exemplo, a prática mais conhecida de mindfulness, que é bem utilizada hoje em dia na medicina, tem a ver com atenção plena, meditação e tal, uma etapa dela, pelo menos. E também existem os métodos mais religiosos, né? Tem pessoas que preferem e que se sentem mais à vontade com esses métodos mais religiosos. Mas a espiritualidade em si, quando eu falo de espiritualidade, é mais pensando nesse enfoque um pouco mais laico, porque Uhum. esse enfoque laico, ele não só ele acaba respeitando a todos de maneira igual, mas também ele consegue incorporar na prática os diferentes métodos realizados. Certo. Se, por exemplo, uma pessoa, eu concordo com você que a pessoa não deve abandonar o credo dela, a linha dela, de pesquisa, de busca, de vivência, mas ela pode aproveitar dessa experiência mais geral para enriquecer as Uhum. práticas dela, né? Uhum. É engraçado porque a gente fez curso de filosofia junto, né? E eu lembro sempre dos anos dos pré-socráticos, né? E a minha visão, tô te falando, voltando lá atrás mesmo, é, eles tinham uma relação mais direta com a vida, né? Não tinha tanta referência quanto tem hoje. Hoje a gente tem um horizonte de referências que acabam, assim, às vezes até atrapalhando o nosso estado de estar presente ou de estar diante de algo e tentar suspender algum tipo de ideia preconcebida ou referência em si mesmo, julgamento. É, eu enxergo que eles tinham uma relação mais direta com o fenômeno e a tradução para a linguagem era menos rebuscada, talvez pela essa restrição de referências, não que fosse precisa, né?
Eu acho que, eu não sei, eles conseguiam atingir um estado, vamos supor, meditativo, que o Osho fala mesmo, às vezes, de estar presente, né? Dentro daquele momento, para ter uma lucidez do que está acontecendo maior, ou ampliar a tua lucidez e tal. Onde é que a gente perdeu isso? Porque eh, ao longo da história, a humanidade foi criando muitos conceitos diversos, né? Então, hoje você enxerga um fenômeno sob a ótica da ciência, sob a ótica relativista, sob a ótica ah, religiosa. Hoje você tem muita coisa que abarca. E isso atrapalha você entrar num estado de meditação, Thiago? Como é que você vai, vamos supor, entre aspas, né, se livrar disso tudo aí? Porque é complicado, né? Não, é complicado. Eu creio que essa questão da meditação em si, esse excesso de informação que a gente vivencia hoje, eu não sei se era muito diferente no passado para quem vivia naquela época, né? É, É difícil falar sobre isso, mas eu concordo que dá a impressão para a gente que no passado as pessoas tinham menos, uma intensidade menor, ou um volume menor de informações. Mas o que acontece é que para realizar a meditação, no primeiro momento a gente tem que sair desse estado, né, de agitação que nossa mente se encontra o tempo todo, uhum, né? A gente tem o hábito de se identificar constantemente com os nossos pensamentos, os nossos ajuizamentos, né, os nossos julgamentos em relação às questões práticas da vida. Na questão da meditação, a primeira coisa a se fazer para se trazer para o momento presente é tentar ancorar a sua mente em algo que está presente para você certo. e não ficar alavancando a mente para o futuro ou para o passado, fazendo raciocínios, novelas mentais, essas coisas que acabam atrapalhando ou acalmar a mente. Então, a primeira coisa que é recomendado por todos os manuais, enfim, até mestres tibetanos, tal, vamos ancorar primeiro no momento. Então, como é que você ancora? A maior parte das práticas envolve respiração. Uhum, Por que respiração? Porque o atentar para a respiração, ele é algo neutro. Ele não, a respiração em si, ela não tem um valor moral e ela é autônoma. Você não consegue, você pode controlar a frequência da respiração, mas você não consegue impedir a respiração eternamente e nem acelerar ela de uma maneira eterna ou intensa. uhum, Você vai começar a prestar atenção na respiração justamente para quê? Para ancorar nesse momento presente. No momento que você ancora no momento presente, você acaba começando a vivenciar o momento presente. E certo. não leva a sua atenção para o resto que está fora. Então, o corpo acaba sendo a grande âncora para o momento presente. Paradoxalmente, é o que a média das pessoas fala. Quando pensa em algo espiritual, geralmente pensa em algo que está além, que está distante. Praticamente o ideal platônico, né? Mas, Sim. na verdade, é o que? É uma coisa mais próxima dele. É o que está mais próximo de você. Então, é uma prática de respiração respiratória. Para outros, é prestar atenção em como está posicionado o seu corpo. Tem outras pessoas que ficam prestando atenção em pequenas sensações táteis do corpo, como está dobrada a perna, tal. Tem momentos de ancorar para o presente se utilizam de sensações gustativas, como ficar com uma uva na boca, tentando sentir o gosto da uva, a textura, tal. Então, cada linha tem jeito, mas basicamente o que você tem que fazer é trazer a sua atenção para um evento do momento. Eu prefiro que seja a respiração, por quê? É. Porque a respiração ela é neutra e não envolve eu gostar ou não gostar de algo. Não envolve prazer, prazer. Nem outra questão que tem uma questão dicotômica. A respiração ela é simples. Ela é a respiração em ponto final. Né? Certo. Você fala respiração, né? Você falou uma uva. Tem gente que usa o método de colocar uma uva na boca, é isso? Eu É entendi. uma, É que tua tem, voz falhou e eu não tinha entendido. É uma uva mesmo, uma fruta. é uma uva, E tem ela uma foca técnica. no quê? No paladar? Ela foca no sabor? Coloca dentro da boca essa uva, fica sentindo o gosto da uva, a textura com a língua, né, da Aham. uva na boca, como é que aquilo se dissolve e tal. Eu particularmente, eu não faço É meio... isso. Isso Eu acho meio... dá uma desconcentrada, mais quando você chega no caroço, né? eu prefiro a respiração por si, cara. É, A respiração é simples. é, E uva, assim,
você vai estar tendo aos gostos, mas é um elemento para mim de dispersão. E É, na com certeza. meditação você precisa justamente focar a mente em algo neutro, né? Sim. Para evitar o juízo de valor constante. Né? Mas agora, o Thiago, aí entrando na tua área, né? Coisas que a gente ouve por aí também, né? Nas pesquisas ou visões diferentes de, de certas escolas. Por mais que você queira entrar numa situação, né? Num ponto meditativo, o teu cérebro continua funcionando. Sim, Ele continua trabalhando nas referências dele lá, ou interferindo ou não no processo de alguma forma. É, eu sempre fiquei com essa dúvida, né? Porque qual o ponto que a gente se dissocia dessa atividade cerebral, se a gente se dissocia mesmo ou não na prática meditativa? É, como é que separa isso? Até uma dúvida que muita gente já conversando tem. Qual a diferença do cérebro, da mente, da consciência nesse processo? Né? uhum, O que é você nesse processo? Porque a princípio a gente é eu vejo que a gente é uma coisa só, né? Enquanto ser existente, né? Ou que se manifesta no mundo. O que é meditação? A gente se separa disso tudo durante a meditação? Como é que funciona? não, Como é que você enxerga isso? esse pensamento de separação, né? De É, dissociação entre mente, corpo, cérebro, indivíduo, né? Ele é um pouquinho, ele é falacioso, né? é, A única ferramenta que a gente tem somos nós mesmos, né? E nós, eu, você, tal, a gente é esse complexo todo, cérebro, mente, corpo, tudo junto, é uma coisa só, na verdade. hum, A gente dá nome para coisas e dá a impressão de que ela tem uma substancialidade, uma coisa separada, como se fosse possível, nitidamente ou claramente, separar uma coisa da outra. é, Não dá para entrar nesse mérito em termos de ciência, né? uhum, Falar para a ciência como funciona. Mas, na prática, a gente trabalha com isso como um conceito único. Primeiro, você não está separado do seu cérebro, hum, né? Então, não dá para eu me separar do meu cérebro. Isso não existe. A minha manifestação no corpo, enquanto aqui vivo, presente, sou eu com o meu cérebro uma coisa só. Se existe algo além, é algo que provavelmente é muito diferente do que a gente imagina ou acredita. E não que eu não acredite que existe algo além, mas a gente não pode também ficar fazendo extensões e concessões milhares, não vai ficar batendo bobeira mesmo. Né? uhum, Mas o que acontece? Na meditação, você, na verdade, está utilizando o seu cérebro, não de maneira dissociada como um joystick na sua mão, mas com o seu próprio comportamento, com as suas escolhas de posturas no momento de estar presente, uhum, e ele acaba, digamos assim, atuando junto com você, né? Vocês, né, os dois, acabam atuando em conjunto para direcionar uma forma de comportamento. certo. Então, quando para respirar e prestar atenção na respiração, você ativa uma forma de funcionamento cerebral que, com o passar do tempo, acaba diminuindo o ruído que o cérebro produz naturalmente, que são ruídos comuns. Por exemplo, vou dar exemplo para ficar mais claro. É aquele ruído que você, quando sai de um ambiente muito barulhento e vai para um ambiente silencioso, o que acontece? Seu cérebro acaba produzindo uma espécie de onda, entre aspas, negativa, para que você inibisse a audição desse barulho que estava extenuante no ambiente. Uhum, Você imagina que emocionalmente, ou até o seu corpo em si, ele está o tempo inteiro produzindo ruídos constantes e o tempo inteiro a gente está tentando amortecer esse barulho. No momento que você faz um foco atencional numa coisa única, o que acontece com o ruído que o cérebro estava produzindo antes? Ele tem uma certa inércia para diminuir. Então vem à tona o quê? Vem à tona aquele ruído mental, os pensamentos, barulhos, entre aspas, emocionais, é, sensações no corpo, zumbido às vezes no ouvido. Né? Então, você está tentando focar a sua atenção, ou seja, trazer a sua atenção de pontos que estão dispersos para um ponto único. Você está se concentrando na respiração. uhum, E aí é natural que o contexto que você estava criando como defesa, entre aspas, ou como para gerar um equilíbrio comportamental, ele vem à tona e fique mais evidente. Né? uhum,
Então, nesse momento que você está concentrando e focando, a primeira coisa que vem à tona é esse barulho. Aí você vai ter que trabalhar com ele, né? Mas só um Então, parênteses, desculpa te interromper, mas um parênteses, é, eu tô sentindo na linguagem uma coisa meio paradoxal, porque uhum, você falou que a gente não separa a gente e o cérebro, mas quando você está explicando isso agora, parece que você está separando. Então eu tenho que lidar com o que está acontecendo no meu cérebro. Esse eu é alguém que não é o cérebro, né? Se eu tô como esse observador, eu, não sei. ele não é nem só o cérebro e nem algo independente do cérebro totalmente. Entende? Então, imagina assim, esse eu é você completo, é você, o seu corpo, Uhum, né? Você diga, o seu corpo, a sua atuação, os seus pensamentos, tudo junto. uhum, Né? É que na linguagem a gente usa a palavra eu. uhum, Então, dá uma impressão de que existe um ser separado de tudo que está acontecendo, que é o agente solitário, sozinho, uhum, né? Não parece ser bem assim que funciona no cérebro humano, né? Você localizar, não existe uma localização do eu, por sim, exemplo. Isso não quer dizer que esse eu está necessariamente separado do cérebro, né? Por exemplo, no budismo tibetano, existe um conceito de conservação de consciência. Então, o que se acredita no budismo tibetano, por exemplo? Que assim como, vamos supor, na física você tem a conservação de energia, a conservação da matéria no universo, então você não consegue criar energia do nada no universo físico, pelo menos não pela física que a gente conhece, digamos assim. Você também não consegue criar consciência do nada. Então, aparentemente, para os tibetanos, a consciência ela se conserva. uhum, Mas veja que se conservar consciência não é necessariamente se conservar um eu, é se conservar consciência. Ou seja, essa sensação de observação, de que você está observando algo, só que sem o atributo do eu. Eu costumo falar que é uma testemunha que não ajuiza, que não julga. Não necessariamente não quer dizer que não há individualidade, né? Só quer dizer, por quê? Porque esse eu manifesto agora, ele é um eu contextual. Ele é um eu deste momento. Ele é um eu que, do Brasil, que está aqui no computador, que fala português, que é médico, ou que é musicista, enfim. uhum, É um eu que tem qualidades que foram desenvolvidas num contexto espaço-temporal agora. Não é necessariamente uma individualidade. certo. Esse eu talvez nasce de uma individualidade, mas não necessariamente quando a pessoa venha a falecer, venha a morrer, ela carregue tudo isso, essas características que ela desenvolveu aqui, junto com ela, mas eles acreditam que se mantenha, que a consciência se conserve. Então você dissocia um pouco qualidades, ajuizamentos, parará, parará, da consciência. Agora, você falar que a consciência sobrevive também não simboliza ou não identifica que esse eu sobreviva. Por isso que, em parte, o budismo é visto como uma certa heresia em relação ao indianismo, porque ele não acha que o eu se conserva. Ele Hum, acha que só a consciência se conserva. Então, no indianismo, acredita-se que o Atman, né, que seria a alma tal, esse eu profundo, ele se conserva de uhum. uma vida para outra, digamos assim. Né? Engraçado isso, porque a gente fala em consciência hoje também é outra palavra que caiu no vulgar aí, né, no vulgar no sentido não pejorativo, né? Foi desviou um pouco do significado, eu acho pela pluralidade de significados hoje que essa palavra tem, as Uhum. pessoas não sabem definir muito bem o que é consciência, né? Uhum. Então, quando você fala que isso deve ser uma crença, né? Que a gente morre e a consciência, existe uma continuidade da consciência, que ela não propriamente é aquele eu, o que que Uhum. ela é? É- Gente, é Essa é a assim, questão. sempre brinco o seguinte, que não existe uma régua para medir consciência, né? É, Assim, como médico, a gente até fala de nível de consciência, conteúdo de consciência. uhum, A ciência de si mesmo, ciência do meio interno. Ter ciência de, né? Consciência ter ciência com. Aquilo com o que você tem ciência. Mas aquilo o quê?
Uhum, né? uhum. Então, não tem uma definição, né? Existem várias definições, nenhuma delas é satisfatória. Sim. Todas elas são meio problemáticas. É difícil a gente falar de consciência, porque é como a nossa experiência, toda ela é construída, né? A nossa vivência, É. toda ela é construída já numa esfera consciente. Uhum, É difícil você definir algo do qual você já está embebido, né? A gente brinca, né, do peixe, da água e tal, né? Eu acho que é até mais complicado do que isso. Se a gente tivesse uma régua para a ciência, para definir, né? Porque a gente tem uma régua para definir o que é consciência, ficaria mais fácil especificar. O que a gente tem, na verdade, são correlatos de consciência. A uhum. gente tem medidas em ressonância magnética funcional que podem implicar, que podem se correlacionar com estados de consciência e não com consciência em si. Porque, por exemplo, se alguém dorme e sonha, está acordado, está desperto do sonho. Uhum. Ele está consciente, mas ele não está em vigília, certo? Ele não está no estado de vigília. Vigília física. Exato, mas ele Certo. está desperto. Ele está acordado, digamos assim. Uhum. Você tem, por exemplo, o sonho lúcido. As pessoas se lembram dos sonhos dela. Muitas vezes, durante o sonho, você sabe que você está sonhando. Uhum. Você tem consciência de que aquilo é um sonho. E você está consciente. Certo. Como é que eu vou definir um estado desse? Bagunça um pouco, né? Porque É. não é só uma questão de estar acordado, é uma questão de estar desperto no corpo físico e vigília, desculpa. Uhum. Então, olha como é, são estados de consciência, estados diferentes de consciência. Não tem nenhum estado alterado de consciência. Uhum. São estados diferentes de consciência. Porque às vezes parece uma coisa meio mística, meio fantástica. Ah, ele está em estado alterado de consciência. Não, ele está num estado diferente do habitual, que é o vigília, sono e sonho. Às vezes, no estado meditativo, você tem estados de consciência diferentes do habitual, Certo. né? O seu grau de consciência, ou seja, o que você manifesta consciente, com consciência, não muda muito. Muda o estado. A qualidade consciente não muda. Muda o estado, muda a forma. É engraçado que você falou de manifestação, né, de consciência. A gente vê muito por aí também nos estudos, principalmente nos estudos projeciológicos, né, que a consciência tem corpos de manifestação, né? É, e ela tem ou corpos de manifestação ou se manifesta em dimensões diferentes. A gente ouve muito isso, inclusive no espiritismo ouve muito hoje em dia, né? Eles incorporaram muito essa palavra. Não fica mais fácil, não sei como a ciência enxerga isso, né? Fica mais fácil enxergar assim, em vez de ficar tentando quebrar a cabeça definindo o que é consciência, por enquanto, pelo menos quando a gente não tem essa régua que você está falando, a gente Uhum. identificar que ela se manifesta em níveis diferentes de manifestação, como em corpos diferentes. E isso é Eu acho plausível de alguma forma? que não é plausível. Eu não sei se a gente falaria em corpos, né? É. Porque ficaria para a ciência como tem que ser algo que é medido, mensurado, né? A coisa física, né? Uhum. Não sei se, mas poderia falar assim, em estado de consciência, né? Estados, né? Melhor, né? Por quê? Vamos supor, hoje em dia, né? Se você faz experimentos com meditadores, com pessoas dormindo, fazendo um eletroencefalograma de alta resolução e tal, você vai encontrar correlatos de medidas diferentes, né, para estados diferentes do indivíduo. E esse indivíduo vai ser capaz de te falar se ele sonhou, se ele não sonhou, se tava, quando ele estava meditando, o que estava acontecendo. Então você tem correlatos de estados. Por que não corpos diferentes? Porque é o mesmo corpo. Uhum. É o corpo físico que está se manifestando. Então, é uma forma de você abordar, uma forma de você chegar ao problema. Uma coisa que eu só gostaria de fazer um parênteses para você é o Uhum. seguinte, para quem estiver ouvindo, eu não sei por que as pessoas, em geral, até os cientistas e tal, muitos assim, consciência é difícil de definir, então não dá para trabalhar com consciência e tal. Tudo bem, matéria e energia também são conceitos que não se definem. Uhum. Tempo e espaço, a mesma coisa. Os conceitos mais fundamentais da física, né, que a gente fala que a ciência é dura, tal, não sei lá, hard science,
elas também não tem coisas com as quais elas trabalham que não tem uma definição precisa. São medidas às vezes. Ah, mas eu meço massa. Você mede massa, mas você consegue definir massa? É Hum. difícil definir massa, né? É difícil definir energia. É difícil definir tempo e espaço. Né? Você compara, você tem correlatos. O correlato de matéria é quantos quilos. O correlato, talvez, de espaço é a medida em segundos, mas de ciclos. Uhum. Então, assim, você não tem uma coisa muito precisa também. Medir não é definir, né? Oi? Medir não é definir, né? É. Exatamente. Então, talvez a gente não tenha uma régua para a consciência, porque a gente está querendo usar uma definição tão precisa que não tem. Agora, dá para medir estados de consciência. Você Hum. consegue medir sonho, você consegue medir sono, consegue medir vigília, Certo. né? São estados qualitativos, Uhum. não são uma régua contínua. Então, assim, você, ó, qualidade tal, é vermelho, verde e azul. Uhum. Então, acordado, dormindo, sonhando lúcido, enfim. Já a projeção astral é um pouco mais complexo de se falar, por quê? Porque envolve a interação do indivíduo com um ambiente autônomo, né, e distante, uma percepção à distância, né? Em que o indivíduo traz uma memória, uma lembrança de um contato com alguém fora do ambiente tradicional, e no estado de sonho lúcido, pelo menos, né? E que isso, assim, para você confirmar, depende do indivíduo, ou de alguma coisa externa. Só para Sim, definir, para sei quem lá. não conhece, Thiago, projeção astral é uma ou saída do corpo, é um estado aí, um dos estados alterados da consciência, por que não, né? Pode ser, onde a pessoa se manifesta fora do ambiente ou fora do corpo físico, né? Ela tem e descreve situações em outros ambientes e o corpo físico está em outro ambiente, né? E geralmente estado de É, repouso ou coma ou, a gente não ou sabe se a meditação. pessoa realmente sai do corpo, Se a pessoa? né? Sai do corpo ou não, Ah, sim. né? Ela descreve para a gente uma vivência de que ela foi até algum lugar, vivenciou, fez isso, aquilo. Então, sendo bem chatinho no sentido técnico, o que a pessoa conta para a gente é isso. Uhum. Agora, vamos supor, independentemente de ela sair ou não, se ela consegue confirmar um evento externo a ela, do qual ela não tem acesso através do estado de sonho, seja isso lúcido, que ela tem essa vivência de estar voando, tal, não sei o que lá, é uma coisa a se pensar. Não é uma coisa a se negar e falar que é baboseira. É uma coisa a falar, putz, tem alguma coisa que funciona aqui, e estudar um pouco melhor para ver o que essa pessoa está contando, qual é a fundamentação disso, se isso se confirma ou não. Uhum. A gente sabe que tem pessoas que têm essa característica, têm essa capacidade, muitas pessoas têm essas experiências também, de vivência de projeção astral, né? Eu já tive. Agora, não é uma questão de crença ou fé, é uma questão de vivência. Sim. De vivenciou é uma coisa, agora a explicação para isso, se isso tem algo diferente, aí eu acho que é falar isso exigindo que o outro acredite em você, é uma grande besteira. Aí é E, melhor você aproveitar a experiência do que você ficar tentando convencer os outros, e é né? engraçado se falar de vivência, né? Porque hoje as pessoas acreditam em muitas coisas ou desacreditam em muitas coisas sem ter experienciado, né? Ou ao menos Sim. sem ter tido contato com aquilo de alguma forma. Às vezes nem teórico. A pessoa acredita, mas nunca estudou, nunca abriu um livro sobre aquilo, nunca ouviu nada, nunca pesquisou nada. Então é interessante, só tô, não é nem Sim. é interessante falando da vivência, quer dizer, eu acredito naquilo que eu passo, naquilo que eu vivo, e mesmo assim eu não tenho certeza, eu acredito, né? Sim. Ou seja, você também não pode ficar levantando bandeira, né? Então existe vida após a morte porque eu saio do corpo, enxergo o espírito, sabe o quê? Que daí também vira uma certa, Vira um é, credo, né? vira o quê? Um credo, Vira um uma credo. crença. Eu ia até comentar que, assim, você... Aquele lance do ceticismo, né? Que o fenômeno, você não deve questionar o fenômeno. Hum, Lógico, pode ser uma ilusão, que é você, a ilusão de ótica, por exemplo. Pode ser uma coisa que se chama delusão,
né? Os americanos chamam Delusão? delusion, Hum. que é quando você tem uma forma de pensamento que constrói ou que modifica o contexto da experiência para você. Por exemplo, o cara que é extremamente inseguro e paranoico, ele Uhum. enxerga no olhar do outro É verdade, já vi, sim. uma ameaça, uma desconfiança. Isso é uma delusão. Não é uma ilusão, porque não tem a ver com uma perspectiva, tem a ver com uma postura de enxergar o mundo. Uma Né? construção, né? Isso, é uma construção do indivíduo. Agora, então, em relação ao fenômeno, se você tem essas ressalvas, essas questões, não deve questionar os fenômenos. Você deve questionar as explicações para os fenômenos. Uhum. Né? Quais são as causas? Como funciona? O que está acontecendo? E não necessariamente se o sol está lá na sua frente ou não. Né? Senão você fica maluco. Né? Se você não for levar a sério, não com peso, mas levar como verdadeiro aquilo que você experiencia, né? Separando o que é ilusão, delusão e tal, então aí perde o sentido as coisas perdem sentido. Uhum. Né? Total, completo. Então, nesse aspecto, é bom deixar isso bem separado, que é o cético, ele questiona a explicação, não o fenômeno. Então, o cara que é cético de verdade, que é cético comprometido, ele ouve alguém falar de projeção astral, por exemplo, e fala assim, olha, não vou questionar o que essa pessoa está me contando. Fazer uma coisa que os filósofos fazem um parente de argumento ad hominem, Hum. que é você destruir o indivíduo para desmerecer o fenômeno que ele te fala. Né? Então, tipo o Padre Quevedo, né? Destrói a pessoa para falar que ele tem razão. Isso não Não é assim. existe. Você leva a sério o indivíduo, você não precisa acreditar que é verdade, que aquilo é absoluto. Mas, pô, interessante, se for um fenômeno verdadeiro, levando em consideração que o fenômeno é verdadeiro, a pessoa está comprometida, e ela não é uma charlatã, como será que isso acontece? Uhum. Né? Depois você não consegue E explicar. é engraçado que a gente está indo já pro final, Thiago. É muito curto o nosso tempo aí, meia hora parece uma eternidade, mas passa rápido. Uhum. É, passou até mais de meia hora. Então a gente meio que indo no final, mas ainda abordando uns pontinhos aí rápidos. Você falou do questionamento, né? Do cético. É, também para não desmerecer a experiência do outro. Mas tem Claro. gente também que é engraçado, tô vendo lá ao contrário. Hoje em dia tá muito assim, ainda mais pelo que a gente tá vendo por aí, o radicalismo é meio generalizado aí, as pessoas defendendo um ponto de vista como se fosse o único, né? Quando Uhum. você questiona também uma pessoa que está no nesse modo radical, fanático, ela Uhum. sente que você está tentando desconstruí-la, né? Ela sente que Sim. você está tentando. Quer dizer, o oposto também ocorre, né? Às vezes as pessoas não têm. Porque eu ia falar muito da empatia, né? Da meditação, se a pessoa se torna mais empática. A pessoa que tem essa. Então, eu acho que, voltando, a pessoa que está num pensamento muito rígido e ouve questionamentos, até questionamentos que têm intenções construtivas, questionamentos interessantes, ela se sente totalmente agredida nas convicções, né? Uhum. E chama e fala que você está tolhindo a liberdade. As pessoas pararam de, para chegar nesse ponto, as pessoas pararam de dialogar, né? Não, assim, o lance da pessoa radical, né, absoluta e tal, isso a meditação até ajuda Aham, a pessoa a se desapegar um pouco. Porque uhum, um dos passos da meditação, por exemplo, pegando um gancho como você falou, depois que você ancora no momento presente, é, você vai para um momento introspectivo de autoobservação. E aí você vem brotando pensamentos na mente e tal, e um dos objetivos é você deixar os pensamentos passarem sem se apegar a eles. Isso melhora com o tempo, o nosso juízo de valores. A gente deixa de ser tão radical nas nossas questões, por quê? Porque você percebe que dentro de você está tudo acontecendo também. uhum, E o quanto você se apega a definições, e a valores, e a questões, às vezes que são muito específicas, né? Muito pequenas, na verdade. uhum, Ah, a empatia em si, mais do que desenvolver empatia, todo mundo tem empatia. uhum. Né? A não ser que a pessoa tenha uma doença, alguma coisa assim, ela tem empatia. Empatia é uma característica de todos os É indivíduos. natural. É natural, até qualquer animal social tem que ter empatia, né? É a capacidade de você perceber o que o outro está sentindo.
o que o outro sente, mas ser capaz de perceber que, ó, ele está triste, ele está feliz, ele está nervoso, está com raiva, tal. A empatia é essa nossa capacidade. Na meditação, como você trabalha muito se auto-observando, você consegue ir mapeando, entre aspas, as suas emoções e consegue desenvolver um pouco mais a sua empatia com o outro. Porque quando o outro fala, você consegue identificar mais fácil o que o outro está vivenciando, inclusive o apego a uma ideia absoluta, o apego a uma coisa radical, que é comum acontecer hoje em dia nesse fla-flu que acontece em todas as questões políticas, religiosas e tal. E é engraçado você falar de empatia, né? Porque tem gente que confunde, né? Putz, eu fui muito empático a ele, como se fosse algo otimista, positivo, né? Algo que você foi com a cara da pessoa. Não, Você é simpático com alguém, né? não, Você, é só para dividir, porque a gente ouve muito isso. Nossa, eu tive uma empatia com aquele cara. É impressionante como ele é gente boa. E não tem nada a ver, né? eu acho que as pessoas confundem empatia com cumplicidade, né? É, Pô, rolou uma simpatia. cumplicidade entre a gente e tal, a gente sentiu que fez uma coisa única, né? Uhum, Construiu uma questão única e deu dá até aquele clima legal. Não é só de namoro, né? É um clima de, uhum, pô, um momento interessante, muito legal. Eu senti que eu me conectei com aquela pessoa, né? Eu criei um momento de cumplicidade. é, Mas na meditação você cria esses momentos com você mesmo. sim. É muito interessante. Você se sente cúmplice não só de você também, no seu momento, mas é como se tivesse uma sensação de estar mais conectado com tudo. Bem Né? interessante. Claro, em graus diferentes, você vai desenvolvendo isso. Né? Não dá pra você ser Mas empático a ninguém se você não se observa, né? É difícil isso. É pré-requisito. muito preso, né? Muito preso, Uhum. né? No conceito. E assim, eu particularmente acho que não vale a pena. Quando eu vejo alguém muito radical, eu acho que não vale a pena para mim e para a pessoa tentar conversar muito com ela, a não ser que eu veja um momento, que eu perceba na conversa, no diálogo, um momento de abertura. De abertura da pessoa. Claro que todo mundo tem seus momentos Uhum. de briga, de ficar bravo, todo mundo tem, é humano, então é normal isso acontecer. Agora, quando você está praticando mais meditação, você começa a ficar mais autocentrado, você flagra esses momentos mais facilmente. E aí você começa a perceber qual é o melhor momento para conversar, ou sobre determinados assuntos, determinadas questões. Então muda bastante, né? Muda bastante. Legal. Tiago, a gente vai encerrando aqui hoje, mas uma dica para quem quer começar a entrar em contato com medicação. Medicação não, né? Você é médico. Meditação do médico. A meditação. O, sei lá, tenta aí em 30 segundos alguma coisa aí que a pessoa pode buscar, ou alguma técnica já para ela tentar em casa hoje à noite quando chegar, quando sentar na cama, ou quando tiver um momento de tranquilidade. Bom, acho que tem várias coisas. Acho que a primeira, mais importante é: você quer fazer meditação? Você tem vontade de fazer isso? Isso é uma coisa que brota de dentro de você? Hum. Isso é muito importante. Porque se estiver fazendo isso porque alguém te falou, tal, seu tesão vai acabar em pouco tempo, você vai desistir na parte da certo. A primeira coisa é: por que eu quero meditar? Para que eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo pessoal? Não por causa de uma doença, por causa de te passar uma receita para fazer isso. Hum. A segunda coisa é lembrar que a meditação é uma coisa simples. Não exige nada de fantástico. Era algo feito por pessoas muito simples no passado, que não tinham tecnologia, às vezes nem proteção adequada tinham. Mas o que é recomendado? É você encontrar um lugar na sua casa, um ambiente na sua casa adequado, um ambiente preferencialmente silencioso, mas não precisa ser nada do silêncio absoluto, e começar a praticar técnicas simples, como, por exemplo, atentar para a respiração. Então, simplesmente focar a atenção na respiração, e é normal, não se sinta culpado se sua mente vagar para lá e para cá, simplesmente no momento que você sentir isso, volta a atenção para a respiração novamente. Com essa prática simples, você vai começar a estabelecer a mente no momento presente. E aí, a partir daí, tem várias técnicas que você pode buscar em vários livros. Né? Tem técnicas de mindfulness, tem alguns livros tibetanos de meditação muito interessantes. Aí, qualquer livraria você vai encontrar. Ah, legal, Tiagão. Obrigado aí por hoje, viu? Incrível aí teu tempo aí que você disponibilizou aqui pro blog, né? Pro canal do YouTube Consciência do Presente. E, gente, estive com o Thiago Some, que é médico neurologista. Ele não está usando turbante para falar de meditação, não está vestido com nenhuma bata e nem está entoando mantras, nem fazendo orações para falar sobre esse tema. É um tema que diz respeito a todos.
não querendo menosprezar nenhum tipo de religião. Você pode, como ele falou, você pode ampliar, né, o teu rol aí de teu sistema aí de crenças e estamos juntos nessa busca aí de traçar esse diálogo e aí construir essa ponte entre espiritualidade, ciência, cotidiano. É isso que o blog Consciência do Presente predispôs aí para você. Tá bom, Tiagão? Obrigado, viu? Obrigado a você. Tudo de bom aí. Falou.